Boa noite, sejam muito bem-vindos mais uma vez a este culto de adoração ao Senhor. Eu quero dar boas-vindas a todos vocês, mais uma vez também agradecer pelo privilégio que vocês nos dão, né, de entrar no seu lar através desse veículo de comunicação e podermos juntos compartilhar a palavra do Senhor. Eu quero abrir esse culto lendo o Salmo de número 105, então eu convido você a pegar a sua Bíblia, abrir a sua Bíblia, o seu celular, seja o que for. Salmo de número 105 diz o seguinte: rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos, cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam ao Senhor. Buscai ao Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos dos seus lábios. Uma invocação para que a gente louve ao Senhor, para que a gente atribua a Ele, né, a honra e a glória. E é isso que nós fazemos aqui nessa noite, nos reunimos para glorificar o nome do Senhor, para cantar louvores ao Senhor e para ouvir um pouco da voz dEle. Então, nós vamos orar nesse momento. Eu convido você a orar conosco, falar com o Senhor, colocar tudo o que está acontecendo aqui nesse local e aí também na sua casa, colocar tudo isso diante do Senhor. Então vamos orar. Pai amado, nós queremos agradecer pelo privilégio que temos, como teu povo, como tua igreja, de cultuar o Senhor. Pai, nós te louvamos por todos os seus feitos, ó Deus. E muitas vezes, apesar de não entendermos as coisas, não entendemos as situações, não entendemos as circunstâncias, nós sabemos algo importante: o Senhor está no controle de tudo e o Senhor sabe aquilo que é melhor para nós. Então, mais uma vez nós colocamos as nossas vidas nas tuas mãos e rogamos que seja feita, Deus, a tua vontade. Abençoe cada lar que está participando conosco deste momento, deste culto. Seja o Senhor louvado em cada lar, engrandecido em cada lar, e que a tua bênção, Senhor, recaia sobre cada lar que participa conosco deste culto. Pai, nós oramos agradecidos no nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, só comunicando para vocês que ontem foi feita a distribuição das cestas, mais de 300 cestas que foram arrecadadas e distribuídas, e certamente o Senhor está sendo glorificado com esta ação da nossa igreja. Nós compramos essas cestas pela fé, estamos divulgando, ainda não conseguimos a totalidade do valor das 300 cestas, mas já estamos anunciando a nossa próxima distribuição de cestas para o mês que vem. Então, tudo que fizemos agora, vamos fazer de novo pela fé. Vamos comprar de novo pela fé as 300 cestas e vamos confiar de que você vai nos ajudar cooperando com uma cesta, uma parte de cesta, ou então divulgando isso nas suas redes de comunicação. E que a gente, com a graça do Senhor, ajude a matar um pouco a fome que está tão grande. Para vocês terem uma noção, na sexta-feira nós começamos a colocar as cestas aqui fora, na parte externa aqui, e pessoas começaram a passar pela rua e ver aquelas cestas, parar e perguntar: vai ser distribuído cestas? Eu também quero. E nós fomos obrigados a falar: não, olha, infelizmente só para as pessoas que estavam cadastradas.
E tinha gente dizendo, mas eu quero me cadastrar, eu preciso de uma cesta. Então, a fome é muita e o Senhor tem nos abençoado, tem cuidado de nós, tem suprido as nossas necessidades. Então, vamos ser instrumentos de bênção na vida dos outros e vamos prosseguir com essa campanha enquanto o Senhor nos permitir. Então, conto com você para a gente prosseguir nessa campanha, tá bom? Nós vamos cantar agora e logo em seguida o irmão Reginaldo vem e ele vai compartilhar a palavra do Senhor conosco nessa noite. Então, Deus abençoe e que o louvor que nós apresentemos agora seja realmente agradável ao Senhor, tá bom? Vamos cantar.
Boa noite, irmãos. É sempre um privilégio poder trazer a mensagem do Senhor, poder falar um pouco sobre aquilo que Deus ele tem falado ao meu coração, que Ele tem me ensinado durante os meus estudos. E é muito bom poder compartilhar tudo isso com a igreja também. Queria fazer uma oração antes da gente começar a mensagem, para que Deus abençoe esse tempo. Então, feche seus olhos e ora comigo. Pai amado, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos dado, Deus. Nesse momento, Pai, vamos abrir Tua palavra e te pedimos, Deus, que o Senhor fale comigo, como o Senhor já tem falado, fale com a Tua igreja, Deus, para que a gente possa ter um coração cada vez mais parecido com o Teu, para que a gente possa ter um coração cada vez mais parecido com aquilo que o Senhor deseja para nós, Pai. Te pedimos que o Senhor nos ajude, nos dê entendimento nesse momento, sabedoria, Deus, e também corações abertos, Pai, para que a Tua palavra faça diferença na nossa vida e seja eficaz no nosso dia a dia, Deus. Te peço isso, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu não sei se você um dia já pensou, já refletiu sobre sua vida e você chegou à conclusão de que a forma como você está hoje, a posição que você tem hoje, ela era muito improvável há alguns anos atrás. Muitas coisas aconteceram, muitas variáveis, muitas variações, decisões, escolhas, elas precisaram acontecer para que a gente tivesse a nossa vida da forma como ela é hoje. E uma dessas muitas variáveis, muitas variações que ocorreram na nossa vida para que a gente seja quem nós somos hoje, ela está relacionada muito com pessoas que andaram ao nosso redor, pessoas que estiveram com a gente, pessoas que fizeram a diferença na nossa vida. E eu lembro de uma história que minha mãe sempre conta, que eu era muito pequeno ainda, não me lembrava, nem me lembro de verdade desse dia, mas minha mãe conta que um dia nós fomos visitar alguns tios no interior e antigamente a gente tinha que ir de trem e demorava horas e horas para a gente chegar nessa cidade do interior onde os meus tios moram. E em algum momento, aquele trem que a gente estava, ele passou por um circo. Passou pelo circo, eu vi o circo ali, minha mãe conta que eu vi o circo e que eu queria muito ir até lá e ver o circo e tudo mais. Só que óbvio que não dava, porque a gente estava no meio do trem, o trem estava longe ainda de chegar no seu destino. E assim que a gente chegou nos meus tios, a minha mãe fala que eu sumi. De repente eu saí da casa e ela disse que eu fui procurar o tal do circo que eu tinha visto enquanto a gente estava no trem. E cidade do interior, ela tem algumas características, né? Uma cidade bem pequena. Toda a cidade do interior, praticamente, ela tem o trilho do trem bem na entradinha da cidade, assim. Então, se você está andando ali pela cidade, em algum momento você vai ver o trilho do trem e você vai atravessar ali. Então, eu criança, bem pequeno, minha mãe conta que eu fui procurar o circo e, de repente, eu estava na linha do trem, andando por lá, e um carro da polícia passou, viu uma criança diferente, e aí aqueles policiais, eles me pegaram, me tiraram dali, me levaram de volta para o centro da cidade, começaram a perguntar por lá quem era aquela criança que estava sozinha no trilho do trem e tudo mais. E aí a polícia acabou chegando na casa dos meus tios, encontrando com os meus pais. Mas olha quanta coisa aconteceu, olha quantos cis poderiam ter acontecido e eu não estar aqui hoje. Poderia ter sido encontrado por outra pessoa e não pela polícia, poderia não ter sido encontrado por ninguém, aquele carro de polícia poderia não ter passado por aquele local. Muitas coisas poderiam ter acontecido, a polícia poderia não ter encontrado os meus pais. Então, olha quantas coisas poderiam acontecer e eu acabaria não estando aqui hoje. Essa quantidade de variações, ou de variações que a vida oferece para a gente, ela é tão grande que era muito improvável
que nós tivéssemos chegado aonde nós chegamos, aonde nós estamos hoje, sem a ajuda de pessoas. Você provavelmente não estaria no seu emprego sem uma indicação de algum conhecido, sem alguém ter lhe falado de uma vaga de trabalho. Você talvez não teria se casado com uma mulher que você se casou, com um homem que você se casou, se alguém um dia não tivesse apresentado vocês dois, se vocês não tivessem ido a algum lugar, se conhecido, dado um primeiro oi, falado alguma coisa um com o outro. Talvez a sua vida fosse completamente diferente se algumas variações da sua vida não tivessem, algumas coisas na sua vida não tivessem acontecido. E é interessante isso, porque muitas vezes nós nos sentimos sozinhos. É interessante porque muitas vezes, mesmo com a quantidade de pessoas que passam ou passaram pela nossa vida, muitas e muitas vezes, a gente, principalmente em momentos difíceis, nós acabamos nos sentindo sozinhos. Nós acabamos nos sentindo sem ninguém que possa estar conosco, nos dar uma palavra, nos ajudar, nos apresentar alguém, nos oferecer um trabalho. Muitas vezes a gente acaba achando que a gente está vivendo a vida por nós mesmos. E eu lembro de um dia que também aconteceu isso comigo. Eu estava voltando para a igreja, bem no comecinho, fazia um mês que eu tinha voltado, no longínquo ano de 2005. E eu lembro que a gente jogava bola toda segunda-feira aqui. Então, o grupo de meninos vinha até a igreja, a gente jogava bola das 8 da manhã, das 8 da noite, mais ou menos, até umas 10 e pouquinho da noite. E aí eu vim para conhecer as pessoas, né? Muito tempo que eu não vinha para a igreja, então muita gente que eu não conhecia, vim para me divertir, para conhecer o pessoal também, e ficamos jogando. E de repente deu horário, a gente ainda bateu um papo, ficou conversando um pouco aqui e fui para casa. Só que nessa época eu morava na casa dos meus pais, morava bem longe da igreja, morava lá na Zona Leste, depois de Itaquera. E saí da igreja, fui para o metrô, e a hora que eu peguei minha carteira para comprar o meu bilhete de metrô, eu vi que alguma coisa tinha acontecido, porque todo o dinheiro que eu tinha na minha carteira, ele não estava mais lá. Alguém tinha roubado todo o dinheiro que eu tinha ali. Provavelmente não era muito dinheiro, mas eu não tinha como voltar para minha casa. Eu não tinha como pegar o metrô ali, pagar o bilhete do metrô para poder voltar para casa. E naquele momento, eu me senti completamente sozinho, completamente sem saber o que fazer, sem saber para quem pedir ajuda, porque eu estava voltando para a igreja, não tinha o telefone das pessoas, eu não sabia como entrar em contato com alguém ali, daqui da igreja e tudo mais. Então, eu me senti completamente sozinho naquele momento. O máximo que eu pensei naquela hora foi como é que eu vou fazer para chegar em casa agora. Daqui da igreja até a minha casa, são alguns 30 quilômetros de distância. Então, eu teria que andar, provavelmente, esse caminho inteiro, ou se alguém no metrô ouvisse a minha história e me ajudasse, me deixasse eu entrar no metrô ali sem pagar. É impressionante, irmãos, porque eu estava cercado de pessoas. Tinha muita gente ali no metrô, naquele momento. Mas eu me sentia completamente sozinho. Até que, de repente, eu levantei a cabeça assim um minuto, e aí você vê como Deus ele age, como Deus ele trabalha na nossa vida. Eu estava lá, pensando, meio que desesperado, sem saber como chegar em casa, e passa do meu lado, assim, a Lídia, a nossa missionária aqui do Shekinah. E a Lídia me vê, eu já conhecia a Lídia há muito tempo, e ela me vê e ela fala assim: o que você está fazendo aqui, moleque? E aí eu contei a história para ela, e a Lídia também estava sem dinheiro no dia, mas ela tinha o bilhete lá do metrô, que ela pode passar alguém, né, com ela, por causa da deficiência que ela tem. Então a Lídia usou aquele bilhete para que eu pudesse voltar para casa. Então eu pude
pegar o metrô, chegar em casa e tudo mais. Mas é impressionante, irmãos, porque naquele momento que eu me sentia sozinho, que eu me sentia sem saber para quem pedir ajuda, Deus, Ele providenciou para mim ali uma saída, um escape. Deus mostrou que Ele se faz presente na nossa vida, na minha vida ali, em todos os momentos. E é sobre isso que eu queria conversar com os irmãos hoje. O tema da mensagem de hoje é: você nunca andará sozinho. Você nunca andará sozinho. E é esse olhar que Davi tem no Salmo 23. É esse olhar que Davi nos apresenta sobre Deus no Salmo 23. Que nós nunca estaremos sós. Que nós nunca andaremos a nossa caminhada da vida sozinhos. Então Davi, olhando a função do pastor de ovelhas ali, a função que ele tinha como pastor de ovelhas, ele nos compara com ovelhas, ele nos compara com um animal que ele precisa a todo momento ter o cuidado, ser cuidada pelo pastor da ovelha. O pastor não podia descuidar um minuto da sua ovelha, do seu rebanho, porque uma ovelha poderia se perder, uma ovelha poderia se ferir, quebrar uma perna, ser picada por uma cobra, ser atacada por um animal, ser atacada por lobos, ser roubada. Então, o pastor ele tinha que cuidar do seu rebanho, estar atento ao seu rebanho em todo momento. Então, o pastor ele está sempre ao lado, sempre presente na vida ali do seu rebanho, sempre presente, sempre perto do seu rebanho. E Davi ele faz essa comparação incrível entre nós, povo de Deus, e o pastor da igreja, o pastor das ovelhas. E o Salmo 23 é um salmo muito, muito conhecido. Todos nós podemos recitar o Salmo 23 de cor praticamente. O versículo 1, Davi vai dizer que o Senhor é meu pastor e que nada vai me faltar, que nada me faltará. Então eu queria, irmãos, através dessa mensagem hoje, que a gente pudesse perceber a presença de Deus no nosso caminhar diário. Não é só quando as coisas estão difíceis, ou não é só quando as coisas estão bem, mas é em todos os momentos. Eu queria que nós pudéssemos perceber, então, a presença de Deus no nosso caminhar diário. E a primeira demonstração dessa presença de Deus é que Deus ele se faz presente através da sua provisão. Deus se faz presente em nossa vida, Deus se mostra presente para nós através da sua provisão. O versículo 1 e versículo 2 do Salmo 23, o salmo muito conhecido por nós, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Versículo 2 diz, Ele me faz repousar em pastos verdejantes, Ele leva-me junto das águas de descanso. Davi, então, ele inicia essa sua poesia, dizendo que o Senhor é o pastor dele. Deus é o seu pastor, Deus é quem cuida dele, Deus é quem provê todas as coisas para Davi e que nada faltará. Essa afirmação que Davi faz, ela é uma afirmação incrível, irmãos. Ela é simplesmente incrível. Mas a gente precisa tomar algum cuidado com esse texto. Se a gente olhar para esse texto desapercebido, tem algo que nos chama a atenção aqui. Há momentos em que você não tem tudo o que você quer. Então, Davi não está dizendo que o nada me faltar é que Deus vai me dar ou vai te dar tudo aquilo que você deseja, tudo aquilo que você quer. Mas que em Deus, quando Deus é o nosso pastor, nós estamos contentes, nós estamos satisfeitos no pastor. Então, quando Deus é o nosso pastor, nós não sentimos falta de absolutamente nada. Porque nós podemos ver como Deus ele provê aquilo que nós necessitamos.
nós podemos perceber que Deus ele sempre está providenciando aquilo que nós necessitamos e não necessariamente aquilo que nós queremos. Davi está nos ensinando, está nos mostrando aqui que nós podemos contar com o auxílio de Deus em todo o tempo da nossa vida. Davi está dizendo que, olhando para a vida de um pastor de ovelhas, que aquele pastor ele está ali provendo, sustentando tudo que as ovelhas elas precisam. Então, para que nós possamos entender perfeitamente aquilo que Davi está querendo dizer, Davi ele pinta um quadro para a gente. E o quadro que Davi pinta é de um grupo de ovelhas se deitando, ou repousando, ou descansando em um pasto que ele chama aqui de um pasto verdejante. É interessante, quando eu estava estudando, eu fui pesquisar um pouco sobre essa questão do descanso da ovelha, né? A ovelha, ela só vai se deitar, ela só vai descansar se ela se sentir segura e se ela não tiver fome. Ela é bem parecida com a gente, não é à toa que Deus ele usa a ilustração da ovelha em relação ao seu povo. Nós somos um pouco assim, né? Nós não descansamos, nós não paramos se nós não nos sentimos seguros, se nós não nos sentimos satisfeitos. Nós acabamos não conseguindo descansar nesses momentos de insegurança e de necessidade de algumas coisas. A função do pastor aqui, então, irmãos, é que ele devia prover para suas ovelhas um lugar onde ela pudesse se alimentar, se sentir segura, então ela poderia descansar. Eu não sei se você já teve curiosidade de procurar algumas imagens na internet, se você já fez alguma pesquisa sobre como é ali a região de Israel, mas na sua maioria, o lugar que Davi está olhando, o lugar que Davi está analisando ali, observando, quando ele está escrevendo esse salmo, é um lugar de deserto. E o deserto ele tem uma característica interessante. Ele quase não tem pastos verdejantes. Então, o que Davi está dizendo é que o pastor ele tem a função de prover um lugar seguro, um lugar de descanso, um lugar de alimento para as ovelhas, que não é um lugar fácil de ser encontrado. Num ambiente hostil, num ambiente difícil, num ambiente que traz muitas dificuldades para aquele grupo de ovelhas. Então, o pastor ele vai andando, vai caminhando com essas ovelhas pelo meio do deserto, procurando um lugar de descanso, procurando um lugar onde aquelas ovelhas elas possam se alimentar. E Davi também usa uma outra linguagem aqui, uma outra imagem aqui. Davi pinta um outro quadro. Ele pinta um quadro de um lugar que nós imaginamos como se fosse um gramado bem fofinho, bem verdinho, com as ovelhas deitadas ali. E Davi pinta um quadro de um outro lugar, onde as águas elas estão bem tranquilas, bem calmas. Provavelmente, se você tentar imaginar esse lugar, você vai imaginar o Parque de Ibirapuera, ali na frente do lago. Você vai estar numa grama verde, com uma água bem paradinha, com uma água bem tranquila ali. E aquilo é o que nós entendemos como esse lugar de descanso. Mas, de novo, irmãos, esse lugar de águas tranquilas não era simples também de se encontrar em Israel. Vou colocar uma imagem aqui para vocês olharem, de uma placa no meio do deserto. Se você olhar essa placa, você vê que está escrito tanto em hebraico quanto em inglês, e a tradução é que existe um risco de afogamento. Parece piada, mas uma das principais causas de morte no deserto são mortes por afogamento. Vou colocar um trecho de um vídeo aqui também, que vai mostrar como você tem um lugar ali sem água, sem nada, totalmente desértico,
que tem parecido um rio seco e que, de repente, as águas elas vêm com tudo. As águas vêm levando tudo que tem pela frente. E se o pastor ele não estiver desperto, se não for um pastor experiente no pastoreio das ovelhas, ele pode levar as ovelhas por lugares no deserto, onde essas ovelhas elas podem morrer afogadas. É impressionante isso, é impressionante, porque a gente nunca imaginaria que no deserto existisse um lugar onde você poderia morrer afogado. Então, o serviço do pastor de ovelha aqui é conduzir essa ovelha, procurar para essa ovelha um lugar onde ela possa beber água, onde ela possa descansar, onde ela possa estar segura. E muitas vezes o pastor ele não encontra esse rio calmo, esse rio tranquilo, então ele vai com as suas mãos, ele pega algumas pedras, ele vai fazendo ali uma barragem naquele rio, e ele vai criando para que um lugar onde as águas elas fiquem mais calmas, onde as águas fiquem mais paradas. Então, assim, o pastor ele pode dar de beber para a sua ovelha. Então, o que o salmista está nos mostrando aqui com essas duas ilustrações, irmãos, é que Deus ele vai nos guiando, ele vai nos direcionando, ele vai nos levando em segurança para lugares de descanso, para que a gente possa descansar, para que a gente possa se sentir seguro. Deus ele vai provendo, ele vai nos dando tudo aquilo que nós necessitamos, da forma como ele acha melhor. E Deus ele vai fazer isso, ele vai cuidar de nós num ambiente difícil, num ambiente hostil, num ambiente onde nós encontramos diversas dificuldades. Olha como essa questão do pastor cuidando das suas ovelhas ali no deserto é muito parecido com a nossa vida. Isso reflete demais a nossa vida. Porque existem momentos, irmãos, em que a nossa vida ela é muito difícil. O nosso contexto de vida ele é muito complicado. Nós temos diversas responsabilidades, como maridos, como esposas, como empregado, como pais, como mães, como um empresário, como estudante, como filho. Tudo isso gera responsabilidades, e essas responsabilidades, muitas vezes, elas vão gerar algumas tensões gigantes, tensões incríveis no nosso dia a dia, que é quase difícil, impossível de descansar por causa de tanta tensão. O boleto do colégio, da faculdade, do convênio, a necessidade de ter, de repente, uma reserva de emergência, as imprevisibilidades que a vida traz, que a vida nos oferece. Isso tudo causa em nós uma carga muito pesada, muito difícil de ser levada. Então nós vivemos em um ambiente de tensão. Nós vivemos em um ambiente difícil. Além de tudo, isso são questões internas, questões nossas, além das questões que o pecado traz sobre a nossa vida também, sobre questões externas. Tudo isso vai trazendo dificuldades para o nosso viver, para o nosso caminhar. Todas essas coisas juntas, irmãos, muitas vezes, elas nos levam a ter uma vida voltada exclusivamente para o trabalho. Então a gente olha todo esse cenário que nós temos de responsabilidades, de dificuldades, e nós nos vemos andando sozinhos. Nós nos vemos andando sozinhos para tentar vencer cada uma dessas batalhas, cada uma dessas dificuldades. E aí, nós nos sentimos inseguros demais para poder descansar. Nós nos sentimos inseguros como aquelas ovelhas num ambiente difícil do deserto. Elas não conseguiam descansar, e o pastor ele ia levando as ovelhas para locais seguros, para que aquelas ovelhas pudessem se alimentar e descansar. Muitas vezes nós também nos sentimos inseguros demais para poder sentar e descansar, porque nós achamos que nós estamos caminhando sozinhos. Nós esquecemos que o nosso pastor, o nosso Deus, Ele tem nos conduzido, Ele tem provido para nós
tudo aquilo que nós necessitamos. Então, muitas vezes a nossa falha, nosso erro, está em não confiar no pastor que cuida do seu povo. Essa questão do descanso, da gente não lutar para descansar, me vem uma imagem na mente que eu acho que a maioria de nós é muito familiarizado com ela. Provavelmente você já viu uma criança com muito sono. E aquela criança morrendo de sono, aquela criança ela vai lutando para não dormir, porque ela está em algum lugar que tem amigos, que tem uma festa, que tem alguma coisa divertida. Então, ela não quer dormir, ela fica ali acordada, lutando para dormir. É engraçado, porque quanto mais ela luta, parece que mais sono ela tem, e quanto mais sono ela tem, mais irritada ela fica vai ficando um pouco mais difícil, né, de lidar com aquela criança. Às vezes ela é uma criança super boazinha, super legal, e de repente ela está lá irritada, está mais chata do que o normal, por causa daquele sono, porque ela precisa dormir, o corpo dela exige um descanso e ela não dorme. Ela fica lá lutando contra o sono. Você sabe quem é a criança que luta contra o sono nessa mensagem? Certo? Muitas vezes somos nós. Nós esquecemos que Deus está conosco em todos os momentos. Não confiamos no pastor e, por isso, não descansamos nele. E assim como aquela criança, ela vai ficando irritada e meio insuportável de lidar com ela por causa do sono, do cansaço, muitas vezes nós nos tornamos insuportáveis porque a gente não consegue descansar e não consegue confiar no nosso bom pastor. Não descansar em Deus, irmãos, é um sinal de imaturidade. Crentes maduros, eles descansam no Deus que provê tudo o que necessitamos. Nós, então, podemos descansar, porque a nossa segurança não está não está no pasto verdejante, não está nas situações que a vida oferece, mas a nossa segurança está em Deus, que é o nosso pastor presente. Então Deus, irmãos, Ele tem nos conduzido, Ele tem nos levado, Ele tem nos direcionado a lugares seguros para que a gente possa ser provido e receber toda a provisão que Deus nos oferece. A segunda forma que nós podemos perceber essa presença de Deus na nossa vida é porque Deus ele vai nos guiando, Deus ele vai nos levando na direção correta. Deus se mostra presente na nossa vida através da direção que Ele nos dá. O Salmo 23, o versículo 3, Davi vai dizer: refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Precisamos nos lembrar de algo importante aqui. Davi, ao escrever esse salmo, ele está usando uma metáfora real. Ele está olhando para um pastor de ovelhas, real, de verdade ali, pastor que provavelmente ele foi, está olhando para um grupo de ovelhas, de fato, ovelhas reais, e usando essa metáfora para nos ensinar algo espiritual, que é real também, que é importante para as nossas vidas. Então Davi ele vai dizer que Deus, ele refrigera a alma, ou dependendo da sua versão, ele te renova as suas forças. Se você usar a NVI, a NVI vai traduzir como ele renova as minhas forças. E aqui na atualizada, o texto diz que ele refrigera a minha alma. E por que eu quis nos lembrar que Davi está usando uma ilustração real aqui, de algo real, para nos ensinar algo espiritual, algo importante, algo que tem a ver
muito a ver com as nossas vidas. Porque a alma não é o forte da ovelha, né? Talvez, na nossa tradução, Deus não está dizendo que a ovelha ali ela tem uma alma. Não é esse o ponto que Davi quer chegar. Mas o que o texto nos mostra aqui é que através do bom pastor, que esse bom pastor, ele traz de volta essa ovelha. Que o bom pastor, ele encontra uma ovelha perdida e ele traz de volta essa ovelha para o caminho que ela deve andar. A palavra alma aqui é a palavra nefesh, que ela é traduzida muitas vezes como alma, mas também muitas vezes traduzida como vida, no sentido geral aqui. E essa palavra que foi traduzida por refrigera-me ou por renova-me, ela também pode ser traduzida por ele traz de volta, ele retorna. Então, Davi está olhando aquele grupo de ovelhas ali, e ele está dizendo que o pastor de ovelha, o pastor da ovelha, ele traz aquela ovelha de volta, e ele coloca aquela ovelha, ele guia aquela ovelha por um caminho de justiça, por um caminho reto, por um caminho verdadeiro. A ovelha, ela é um animal bem peculiar, assim, porque ela não enxerga bem, o senso de direção dela não é muito bom, e isso já são algumas razões para que as ovelhas elas acabem se perdendo. É por isso que nós temos ilustrações, tantas ilustrações, dizendo, principalmente quando Jesus fala sobre a ovelha perdida. Jeremias também vai falar sobre pastores que conduziam mal as suas ovelhas, e as ovelhas acabavam indo por caminhos errados, por caminhos que não deveriam ser, que elas não deveriam caminhar ali. Então, parece que Davi está mostrando para nós que esse pastor que cuida da ovelha, esse pastor que é presente na vida da ovelha, quando ele percebe ou quando ele vê que a ovelha ela começa a sair da rota, que aquela ovelha ela se perde, aquele pastor ele vai até aquela ovelha e ele traz aquela ovelha de volta. E ele guia essa ovelha por uma vereda de justiça. E essas veredas de justiça também, Davi está olhando mais uma vez para uma coisa real ali, para algo que é da época dele. Vou passar um videozinho aqui também, bem rápido, que ele vai mostrar para nós o que é essa vereda de justiça. Você pode perceber que no vídeo tem algumas ovelhas e elas estão andando ali juntas para o topo do monte, que elas estão ali, para aquele topo da colina. E agora você pode ver nesse vídeo que vai subindo aqui para o topo da colina, você pode ver que tem umas listras, como se fossem umas linhas bem fininhas, por causa da distância do drone aí que a gente está vendo. Você vê umas linhas bem finas, e essas linhas é o que Davi ele chama de vereda da justiça. É um caminho, é uma linha bem estreita, é como se fosse uma trilha que nós encontramos aí nas montanhas, né? Quando a gente viaja, quando a gente vai fazer um acampamento, nos acampamentos geralmente tem uma trilha ali. E essa trilha é o caminho por onde as ovelhas elas vão caminhando até chegar no topo da colina para que elas possam encontrar alimento para elas ali também. E é interessante porque se a gente traduzir ao pé da letra essa palavra veredas aqui, é a ideia de um círculo. E por que um círculo? Porque, como você pode perceber, essas linhas elas vão circulando toda a colina, toda a montanha ali. Então as ovelhas elas vão subindo em círculo, não é um caminho reto. E são vários círculos, são vários caminhos. Uma ovelha pode, nessa caminhada, se ela se afasta do rebanho, se ela se afasta do pastor, ela pode entrar em uma dessas trilhas que não a conduzem para o topo da montanha, mas que a conduz lá para baixo da montanha. Então é importante que o pastor ele observe o caminhar da ovelha, e aí quando ele vê que a ovelha ela acaba indo para uma dessas trilhas que não é a trilha certa, que é a trilha errada, ele pega essa ovelha e ele coloca
essa ovelha de volta no caminho certo. É impressionante, irmãos, como Deus, Ele faz exatamente a mesma coisa com a gente. É impressionante como muitas vezes nós encontramos várias direções. O mundo nos oferece vários caminhos para a gente ir. Caminhos mais largos, caminhos menos largos, mas o mundo nos oferece caminhos. E muitas vezes, por causa de toda a pressão que a gente tem vivido, por causa das lutas, das dificuldades, ou às vezes das facilidades que a vida oferece, a gente acaba trilhando um caminho que não deveria. A gente acaba se afastando do caminho que Deus tem preparado para nós. A gente acaba se afastando do caminho que Deus tem nos guiado, nos direcionado. Como é fácil que algumas situações da nossa vida, elas acabam tirando a gente do caminho que Deus tem preparado para nós. Com todo o estresse que nós temos, com todas as preocupações, com todas as lutas. Quantas vezes você, eu, não pensamos em desistir do caminho que Deus tem guiado a gente? E é muito bom esse Salmo 23, é incrível, porque Davi, ele nos ensina que mesmo em momentos que nós estamos chegando no limite das nossas forças, o bom pastor que cuida de nós, ele renova as nossas forças. Aí a nossa tradução ela é incrível, ela é perfeita, né? Ele renova as nossas forças, ele revigora, ele refresca a nossa alma. Quantas vezes a gente está chegando no limite, a gente está chegando perto de explodir, a gente não aguenta mais toda aquela pressão, e de repente Deus vem com uma palavra, através de um devocional, através de uma pregação, através de um aconselhamento, da conversa com alguém, de alguém que vai falar da palavra de Deus para você, e você desaba, você se derrama ali inteiro, e as suas forças elas são renovadas, porque Deus ele tem revigorado, tem renovado, tem nos dado um novo ânimo a cada dia. Imagina se a gente acumulasse todas as pressões, todas as lutas, todos os problemas que nós passamos na nossa vida. Imagine se esses problemas eles fossem acumulados, e a gente, em vez de ser renovado a nossa mente, ao invés da nossa alma ser refrigerada, né? Se Deus ter dado um momento de descanso para a gente ali. Imagina se tudo isso viesse à tona de uma vez só. A gente ia ficar maluco. Quantas pessoas elas não acabam acumulando e acumulando tantos problemas, ao ponto de a alma delas estar completamente quebrada, completamente destruída. A pandemia ela tem colocado a nossa saúde emocional em xeque. E muitas pessoas elas têm sofrido muito, e não só sofrido com a questão da doença, mas sofrido com ansiedade, com preocupações. E isso vai se acumulando, já é um ano e quase vai fazer um ano e meio, e as pessoas têm acumulado esses problemas, porque elas não têm um bom pastor para vir e renovar as forças delas. Irmãos, mais uma vez, Deus ele tem nos mostrado, através dessa renovação que Ele nos dá diariamente, que nós não estamos andando sozinhos, que Ele está conosco, que Ele está ao nosso lado, que Ele é um Deus presente, e que nós podemos confiar nesse Deus. E Ele faz tudo isso por amor do seu nome. Deus cuida de nós dessa maneira. Deus demonstra todo esse amor por nós, não porque nós somos bons, não porque nós somos melhores do que os outros,
mas Ele faz isso para que o nome dEle seja exaltado, glorificado e reconhecido em todo o mundo. Como é bom poder dizer que o Senhor é o meu pastor. E por isso Ele tem sido e se mostrado um Deus presente todos os dias na minha vida. Deus, Ele também vai se mostrar presente para nós através da sua proteção. E o versículo 4, ele é um dos versículos talvez mais conhecidos desse salmo, que diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. De novo, Davi, ele olha para um lugar real, o vale ali da sombra da morte, não com esse nome, mas os vales ali existem na região do deserto. São vales profundos, onde bate pouco sol, então se faz umas sombras bem duras ali, bem intensas. É um lugar real. É um lugar também que ele é inevitável. Em algum momento o pastor ele vai ter que conduzir aquelas ovelhas por aquele vale, por aquele lugar de dificuldades. O vale, ele oferece muitos perigos, é um lugar de vulnerabilidade para as ovelhas. Por quê? Porque tanto pode haver um animal que vai atacar as ovelhas ali, um urso, um leão, um lobo pode atacar o rebanho. Também, como eu disse no começo, de repente um alagamento acontecia ali também nesses vales. Então o vale é um lugar de dificuldade, era um lugar de muita dificuldade, mas era um lugar inevitável. Para que o pastor pudesse encontrar o alimento para as ovelhas, muitas vezes ele teria que conduzir a ovelha pelo vale. E a ovelha também, além de tudo, ela é um animal muito medroso. Agora, olha que impressionante, porque Davi ele vai dizer: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Então, aquele animal que ele é medroso, aquele animal que tem medo de qualquer coisa, que não bebe água num rio que seja um pouco mais agitado, que não consegue descansar e dormir em paz, porque se ele se sentir inseguro, esse animal ele pode andar tranquilamente por um vale de dificuldades ali, um vale que oferece muito perigo, sem ter nenhum medo, porque ele sabe, aquela ovelha sabe, que o pastor vai com ela, que o pastor está ali a protegendo dos perigos. Mais uma vez, irmãos, como isso fala com a gente, como isso está relacionado conosco. As dificuldades que a vida oferece, ou esse vale de sombra e morte, ele é inevitável para a gente também. Não só a questão da morte, que um dia todos nós iremos morrer, não é só esse ponto, mas através das dificuldades que a vida oferece. As dificuldades que a vida oferece, elas são inevitáveis. Nós não temos como fugir. Em algum momento da sua vida, você vai passar por um momento complicado, por um momento difícil, por um momento de luta, por um momento de luto, por um momento de dor, de alguma doença. Você pode perder seu emprego, de repente um familiar seu vai ficar doente. Não tem como. Não tem como. A vida vai nos oferecer, em algum momento, um tempo de dificuldade. E agora, o ponto importante para a gente aqui é entender que a gente pode passar por todos esses momentos difíceis. Por exemplo, a pandemia é um momento de muita dificuldade para nós. Muita gente sofrendo. A gente tem visto pessoas passando diversos tipos de necessidade, principalmente a questão da fome, do desemprego. Quantas pessoas têm sofrido com isso? Agora, nós podemos, porque nós temos o bom pastor, passar por esse vale de sombra e morte, passar por esses tempos de dificuldade,
sem ter medo algum. E medo aqui, o salmista não está dando a ideia de que a gente não vai ficar preocupado, de que o medo é algo ruim. Não, o medo muitas vezes ele é algo bom. O medo ele é um limitador para nós. Porque eu tenho medo, eu deixo de fazer coisas que colocam a minha vida em risco. Agora, o que o salmista diz é que momentos de tensão, momentos de luta, momentos de dificuldade, eles não vão me travar. O medo não vai me paralisar. O medo não vai fazer com que eu não siga adiante, de que eu recue atrás, de que eu volte, de que eu abandone a fé, de que eu não reconheça o cuidado do pastor. Que eu não reconheça o cuidado de Deus, que Deus tem por mim em todo o momento da minha vida. Então, irmãos, o salmista está mostrando para a gente que ainda que momentos ruins cheguem, e eles vão chegar, nós não precisamos ter medo. Um medo que nos paralise, que nos dificulte o caminhar, de que nos impeça de caminhar. Porque, mais uma vez, a nossa caminhada não é uma caminhada solitária. Porque quando nós passarmos por essas lutas, quando nós passamos por esses momentos de dificuldade, de provações, o pastor está presente com a gente. O pastor, ele vai cuidar de nós em todo o tempo. Nós temos um Deus, irmãos, que cuida de nós, que está ao nosso lado, caminhando com a gente, nos guiando por esse vale que as dificuldades chegam. E Ele usa o seu bordão e o seu cajado para me consolar e me proteger. Então, nós temos tudo aquilo que nós precisamos no nosso Deus. Deus nos oferece tudo o que nós precisamos. Agora, o que nós devemos fazer é reconhecer que Deus é um Deus presente com a gente. O salmista, Davi, ele nos apresenta um Deus que está conosco em todos os momentos da nossa vida. E isso nos faz descansar. E isso nos faz ser mais confiantes na nossa caminhada cristã. Isso nos dá a esperança, a expectativa de que por mais que a vida esteja difícil, de que por mais que as coisas estejam complicadas, Deus, Ele tem cuidado de nós em todo momento. Tem nos protegido, nos confortado, nos consolado. Tem nos carregado muitas vezes. Tem nos dado a mão e nos guiado com Ele. Mas talvez você não possa, assim como o salmista falou, você não possa dizer: o Senhor é o meu pastor. Talvez o seu pastor seja o seu trabalho, talvez o seu pastor seja o seu dinheiro, talvez o seu pastor seja uma outra pessoa, talvez o seu pastor seja você mesmo. E você não está sendo cuidado, você não está recebendo o cuidado do Senhor, que é o melhor pastor, que é o bom pastor, o pastor que vai nos oferecer todas essas coisas. Então você não consegue encontrar na sua vida esse descanso, essa provisão, esse cuidado, porque o Senhor não tem sido o seu pastor. E se Ele não é o seu pastor, nada disso que eu falei hoje faz sentido para você. Mas eu quero te garantir uma coisa. Deus, Ele quer ser o seu pastor. Ele quer que você entregue, ofereça a sua vida a Ele, para que Ele cuide de você, como o bom pastor cuida das ovelhas.
Então, se você hoje ainda não reconheceu Jesus como o Salvador da sua vida, se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, não reconheceu as suas falhas, as suas pecaminosidades, os seus erros, se você ainda não se arrependeu dos seus pecados, Jesus hoje está te convidando para que você deixe Ele ser o bom pastor, para que Ele possa cuidar de você e que você receba todos esses benefícios que o Salmo 23 nos oferece. Então, se você nunca teve esse encontro com Jesus, se você nunca entregou a sua vida para Cristo, eu quero te convidar hoje a entregar a sua vida a Ele. Eu quero te convidar hoje para que você reconheça a necessidade que você tem de alguém que salve, que restabeleça a sua vida com Deus. Vai aparecer aqui no canto da tela o número do WhatsApp da igreja e você vai poder entrar em contato com a gente para saber um pouco mais sobre esse Jesus. Mas talvez você é um cristão já, você já é um crente, você já vem à igreja há muito tempo. E você tem achado que você está andando sozinho. Você tem achado que você não tem ninguém para compartilhar com você as lutas, para compartilhar com você as dificuldades, alguém que te ajude a enfrentar o dia a dia. Deus está te chamando para que você reconheça a presença dEle no seu caminhar diário. Para que você entenda que você não está andando sozinha, que você nunca andou sozinho, em nenhum dia da sua vida. Agora, talvez você é um cristão e ainda assim você não tem deixado que Deus seja o seu pastor. Você tem confiado em outras coisas e não em Deus. Então Deus também está te chamando hoje, através da palavra dEle, para que você reconheça que Ele é o bom pastor e que Ele é aquele que merece e que é digno de toda a confiança. Reconheça isso, reconheça Deus em todos os seus caminhos e deixe que Ele seja o seu pastor. Vamos orar? Pai amado, obrigado mais uma vez por tudo que o Senhor tem nos dado, Deus. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós, assim como um pastor cuidava das ovelhas, o Senhor tem cuidado do seu povo, dando para o seu povo a provisão, dando direção, Deus, e dando proteção, Pai. Te peço, Pai, que cada um de nós, da nossa igreja, cada um que tem ouvido essa mensagem hoje, possa reconhecer o Senhor, Deus, em seus caminhos. Possa entender, Deus, que o Senhor é um Deus presente, que está sempre ao nosso lado, cuidando de nós e nos ajudando em todas as nossas necessidades, Pai. Obrigado a Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós dessa forma, de uma forma tão amorosa, Pai. Que seu nome, Deus, seja honrado e glorificado através do seu cuidado nas nossas vidas, Pai. Te pedimos isso, Deus, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quero desejar a cada um de vocês uma excelente semana, uma ótima semana no cuidado do bom pastor. Que Deus os abençoe.